Olá, olá, uma boa tarde a todos. Estamos começando mais um quadro Filosofia Explicada e hoje nós iremos estudar o tema dos sentidos internos na psicologia, na antropologia de Santo Tomás de Aquino e de Aristóteles. Uma boa tarde a todos, um bom dia para quem não almoçou ainda. Por favor, pessoal que está aqui no YouTube, me diga, por favor, se estão ouvindo bem, se estão vendo bem. Pessoal aqui no Instagram também que está chegando, me diga, por favor, se estão ouvindo bem, vendo bem, tudo certo, tranquilo. Eu espero que sim. Boa noite, meu caro. Filoveritas, Lucas Cortez. Tudo bem, meu querido? Seja bem-vindo. Boa noite para quem está chegando. Boa tarde para quem está chegando agora. Muito obrigado. Me digam, por favor, se estão ouvindo e vendo bem o pessoal aqui no Instagram também. Paulo Tenório, aula 11 para mim não aparece. Aula 11. Depois eu confiro ali, tá bem, meu querido? Eu acho que essa é a aula 11. Tá? Nós estamos aqui exatamente na aula número 11. Eu vou confirmar depois, tá? Nós viemos, como vocês sabem, lendo a obra do professor Martim Etchevarria, A Praxis da Psicologia. Eu venho... a aula da semana passada não aconteceu, meu querido. Será esta aula de hoje, agora, tá? Então, vai poder assistir ao vivo aqui, tá bem? Estamos comentando aqui a obra A Praxis da Psicologia do professor Etchevarria, comentando os aspectos filosóficos que muitas vezes os estudantes que estão começando o estudo dessa ciência, deste conhecimento, têm dificuldade de entender os princípios filosóficos, físicos, metafísicos que estão por trás de uma obra tão importante e já clássica como essa do professor Martim Etchevarria. Então nós estamos aqui com esse papel, com esse intuito, com esse desejo que é ensinar, transmitir, ajudar e explicar aquilo que nós podemos para que vocês possam também compreender e ler essa obra tão importante. Tá? Convido vocês a compartilharem, a mandarem, a divulgarem aqui essa aula, esse vídeo, tá? Compartilhem com os amigos, com os conhecidos, coloquem aí no WhatsApp, no Instagram, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo e possam começar a estudar esta boa antropologia, esta boa psicologia. De saída, convido também o pessoal que está aqui no YouTube a se inscrever no meu canal. Clica aqui, se inscreve, assina também o sino de notificações. Eu tenho postado semanalmente conteúdos de filosofia, de antropologia, de psicologia, de filosofia moral e pretendo continuar fazendo por muito tempo, se assim Deus me permitir. Então, aproveite agora para se inscrever e fazer parte aqui também do meu canal. Quem quiser, quem está chegando, assistindo essa aula depois, pode procurar as minhas redes sociais, também o Instagram, que eu, como os meus alunos sabem, produzo conteúdo diariamente sobre filosofia, antropologia, psicologia e assim por diante. Bom, vamos começar devagarzinho nossa aula de agora, tá? Pedindo, como de costume, que nosso Senhor nos abençoe, nos inspire, para que a gente possa aprender o que iremos estudar hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que pelo mesmo Divino Espírito apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua consolação. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Muito bem, meus caros. Então, retomamos nosso estudo aqui. Para quem tem a obra A Praxis da Psicologia, nós estamos lendo, começaremos a ler agora, da página 137 em diante, tá? 137 em diante. Na última aula, nós estudamos o que nós chamamos de sentidos externos. O que são os sentidos externos que nós vimos na última aula? Se alguém estiver aqui assistindo a aula e já assistiu a última aula, pode comentar, pode mandar pergunta, pode mandar objeção, pode mandar xingamento, que eu vou respondendo a vocês na medida do possível, ok? O que são os sentidos externos? Tá? Os sentidos externos são as primeiras potências por meio das quais nós aprendemos da realidade que nos cerca algumas qualidades sensíveis ou formas acidentais das coisas na linguagem de Santo Tomás de Aquino. Né? Nós temos o sentido da visão, audição, olfato, paladar e tato. Cada um destes sentidos externos possui um objeto próprio, que o especifica, que o determina, que dá de algum modo sentido para o sentido, né? O sentido externo. Então, a visão tem por objeto a cor, o objeto principal a cor e objeto secundário a luz. A audição tem por objeto o som, o paladar o gosto, o olfato o odor e o tato as espessuras, o rugoso, o árido e assim por diante. Ok? Muito bem. Mas o que acontece após nós aprendermos essas informações pelos sentidos externos? É verdade? É importante nós perguntarmos isso. O que a psicologia tomista, o que a antropologia de Santo Tomás nos ensina sobre o que acontece com esse conhecimento exterior posteriormente? Ok, nós aprendemos essas informações, mas como que nós tomamos consciência de que nós aprendemos essas informações? Além disso, como que nós retemos essas informações e como que nós, de algum modo, recordamos dessas informações? Para isso, parece que os sentidos externos não bastam. Concordam comigo? Parece que para ter consciência da cor, do cheiro, do gosto, ou de que às vezes a cor se relaciona com o gosto, ou que às vezes o som se relaciona com a cor, parece que os sentidos externos não bastam. Concordam comigo ou não? Faz sentido ou não faz? Mas parece que nós conhecemos essas realidades mais ou menos unificadas. Parece também que nós podemos criar imagens interior dessas realidades unificadas, dessas realidades de algum modo que estão exteriormente desunificadas, separadas, mas que quando eu imagino, por exemplo, uma maçã, eu posso imaginar o cheiro e o som em uma imagem de uma maçã, junto com a cor da maçã. Exteriormente, isto não é possível. Exteriormente, cada um fica no seu quadrado, digamos assim. Né? O que há em nós, me desculpem de saída já tosse, aqui no Rio Grande do Sul, a temperatura está bem baixinha, digamos assim, bem amena. Então é difícil a gente não se gripar. Ó, a Lívia escreve aqui no Instagram. Exatamente, Lívia. Ela diz, o sentido comum unifica os objetos dos outros sentidos, não é? Exatamente. O sentido comum unifica. Mas a gente vai entender que existem 5 sentidos internos, ou melhor, para me responder a pergunta que eu fiz, que tu respondeu já, bem respondido, Lívia, mas eu quero falar mais do que o sentido comum. Né? Nós temos, para além dos sentidos externos, segundo ensina Santo Tomás, 4 sentidos, desculpem, não 5,
mas 4 sentidos internos. 4 sentidos internos, que não estão, ou melhor, que não estão na alma. Não tem por sujeito a nossa alma, mas tem por sujeito o nosso corpo. Tá? Os sentidos internos, assim como os sentidos externos, possuem por sujeito, por base, o corpo, tá? E não a alma. E não uma alma. Tá? Nós veremos isso mais à frente, mas a alma é sujeito das potências superiores, inteligência e vontade. Tá? Convido mais uma vez vocês, se estão gostando deste assunto, desse conteúdo, compartilhem, divulguem, né, essa live com mais pessoas interessadas em psicologia e em antropologia, para que cada vez mais esse conhecimento possa ser conhecido. Tá bem? Então, uma boa tarde para os que estão chegando. Vamos lá, então. Tá? Vamos pegar aqui a obra do professor Martim Echevarria. Vamos ver o que ele nos diz aqui na página 137. Vamos lá. Os sentidos interiores, ou sentidos internos, contam-se entre as potências ligadas a órgãos corpóreos. Então, veja o que eu falei antes já. Os sentidos internos, eles possuem por sujeito um órgão do corpo. Que órgão que é este? É o cérebro. Os sentidos internos, eles estão no cérebro. Sujeito, quando a gente fala em filosofia tomista, em filosofia clássica, sujeito é aquilo do que fala uma ciência. Ou sujeito é aquilo do que fala algo. Ou sujeito é aquilo no que se apoia algo. Daí vem a ideia de substância, a ideia de substantivo. É sempre aquilo do que eu falo ou aquilo no que eu suporto algo. Ou que é suporte para algo. Tá? Diz o Paulo aqui no YouTube. Então podemos dizer que os sentidos internos estão no cérebro? Então o julgamento dos particulares são feitos pelo cérebro? Sim, Paulo. Os sentidos internos, eles estão no cérebro, e como nós veremos daqui a pouco, o juízo dos particulares é feito por uma potência interna que se chama cogitativa, que é um sentido do cérebro, tá? Do cérebro. Então, continuamos aqui com o professor Martim Echevarria. Então, estão ligadas a órgão corpóreo e têm por objeto determinações particulares das coisas corporais. Isto é, por elas não se alcança o conhecimento universal. Então, pela inteligência, nós veremos nas aulas posteriores, e veremos, sobretudo, convido a vocês já, eu estou abrindo uma terceira turma de iniciação à antropologia e à psicologia tomista, que nós iremos começar agora em agosto, dia 16 de agosto. As inscrições estão abertas, então quem tiver interesse, tá? Me manda mensagem no Instagram, ok? Ou escreve aqui no chat que tem interesse, que depois eu entro em contato com vocês. Aqui na descrição do vídeo também vocês vão encontrar o meu e-mail, tá? Então, se alguém tiver interesse a fazer parte do curso, me manda mensagem, tá? Estamos com a turma aberta, a próxima turma, as inscrições abertas, as vagas são limitadas, então vocês serão muito bem-vindos. Ó, aqui no YouTube nós temos 2 alunos que fazem parte da turma 1 desse ano, na turma Santo Tomás, o Tiago e o Lucas. Tá? Obrigado aí, pessoal, pela divulgação, tá bem? E também pelo testemunho, né? Por terem dito que o curso é bom. Tá? Então, estão todos convidados, as inscrições estão abertas até o dia 16 de agosto. Tá?
e as vagas são limitadas, então não percam tempo. Lá nós iremos estudar a noção de inteligência com profundidade em Santo Tomás. O que é inteligência humana? Então aqui o professor Echevarria diz que o conhecimento dos sentidos internos, ele não é um conhecimento dos universais, mas é sempre um conhecimento dos particulares ou individuais. Isso é importante. Se nós não tivéssemos, portanto, inteligência, nós nunca conheceríamos os universais. O que é uma coisa universal? Alguém que está ouvindo aqui a aula saberia definir o que é o universal? O que é o universal? Universal é aí. Quando a gente fala a definição, a gente diz o que a coisa é. Portanto, o universal ele é isso, isso, isso e isso. Ó, nós temos um aluno aqui da turma Santo Agostinho. Qual o seu nome, meu cara? Tá aqui, não consigo identificar pelo teu nome que está no YouTube aqui, Seb. Quem você é? Quais os alunos? Ó, diz o Luciano aqui que o universal é o que se diz, o que se predica de muitos. Então, Eduardo, maravilha. Meu amigo, meu aluno Carlos Eduardo Baldin. Pelo nome CEB, não tinha como eu saber. Tá? O universal, portanto, ele é o que se predica, o que se atribui, o que se diz de muitos, tá? O que se fala de muitos. Então, a nossa inteligência capta, apreende o universal. Os sentidos, tanto internos quanto externos, só apreendem o particular, o individual. Aquilo que eu posso falar de um, né? Que eu posso predicar, atribuir a um somente. Tá? Com os sentidos internos também é assim. Também é assim. Tá? Quais são os sentidos internos? Ok? Quais são os sentidos internos? Alguém já disse aqui no... Opa, tem que ser a outra mão. A Lívia já disse aqui no Instagram. Os sentidos internos são sentido comum, imaginação, cogitativa no homem, estimativa nos animais e a memória. Estes são os sentidos internos que nós possuímos no cérebro, tá? Que estão no nosso cérebro e que nós possuímos em comum com os animais. São potências em comum, não com todos os animais, mas com os animais mais evoluídos, mais desenvolvidos, mais preparados. Tá? Vamos começar a estudar agora, então, junto aqui com o professor Echevarria, cada um deles, com calma, com paciência, para a gente entender o que ele está a dizer aqui na praxis da psicologia. Bom, ao falar aqui do sentido comum, que é o primeiro dos sentidos internos, ele diz o seguinte: o primeiro dos sentidos internos é o sensus communis, que literalmente se traduz por sentido comum. Chama-se assim porque é a raiz comum e princípio dos sentidos exteriores. Os sentidos externos emanam do sentido comum, que é a sua fonte. Porque, de algum modo, isso a neurociência atual entende, os nossos sentidos exteriores, as sensações, radicam de algum modo no cérebro. E isto a neurociência hoje demonstra isso empiricamente, né? Que, de algum modo, se a pessoa ela está com algum problema no cérebro, vai ter dificuldade de sentir exteriormente, de ter sensações. Ou melhor, talvez não de ter só o contato, né? O toque, mas de aprender as informações. Aprender. Não basta só o sujeito sentir o toque, mas o sentido ele tem que aprender aquilo para o qual ele é feito para aprender. Então, nesse sentido, nós entendemos bem aquilo que Santo Tomás ensina, que o sentido comum que está no cérebro, ele é como de onde emanam, ou como que aquilo que suporta
unifica e sustenta os sentidos externos. Os sentidos externos, como a consciência deles. São os sentidos externos que sentem, que apreendem, mas é o sentido comum como que unifica, que tem consciência e que nos dá consciência de que nós conhecemos pelos sentidos externos. Isso é importante aqui, tá? Se nós estamos com algum problema nos sentidos externos e internos, ou no cérebro, por outro lado, de algum modo, nós podemos até aprender, por outro lado, algumas informações sensíveis exteriores, mas nós não teríamos consciência disso, porque o sentido interior comum, ele é esta consciência. Tá? Costuma-se dizer, por isso, que o sentido comum é como a consciência sensível. Porque com o sentido comum se conhece o que conhecem os sentidos externos, que são como seus instrumentos. E, além disso, se conhece o ato de conhecer do sentido exterior, ou do sentido externo. Tá? Então, o que faz, além disso, o sentido comum? O sentido comum, ele vai unificar todas essas informações exteriores, unificar elas e produzir. Veja, o sentido comum, ele produz uma imagem. Ele traduz de algum modo, muito bem, caríssimo Carlos. O sentido comum traduz as informações advindas dos sentidos externos. Ele codifica, outra palavra que tu poderia utilizar. Ele codifica, ele toma consciência e ele produz uma imagem. Tá? Veja, nós veremos depois que a imaginação, ela reproduz uma imagem. O sentido comum produz a imagem. Tá? E o que faz o sentido comum após produzir esta imagem? Ele manda esta imagem para o segundo sentido interno, chamado de fantasia ou imaginação. Ok? Então, a fantasia ou imaginação vai receber esta imagem. Então, em certo sentido, a imaginação ela é potência, ela é potencial, ela está em potência, ela pode receber a imagem produzida pelo sentido comum. E nos seres humanos, em nós, a imaginação é também produtiva, ou reprodutiva, melhor dizendo, tá? A palavra correta é reprodutiva. Nós podemos compor novas imagens a partir dessas imagens recebidas. E isso diz o professor Martim Echevarria, que por um lado isto é bom. Por quê? Porque por um lado nós temos uma capacidade criativa que os animais não possuem. Por outro lado, isso é ruim. Por quê? Porque nós acabamos podendo, muitas vezes, ser atrapalhados pela imaginação, que produz, que compõe, que reproduz uma realidade que, às vezes, pode não existir. Então, ele diz aqui: a fantasia pode associar e dissociar estas formas ou imagens de maneira a formar novos objetos, jamais percebidos. Então, por exemplo, nenhum de nós aqui viu um minotauro, né? Mas nós podemos, por meio da imaginação, de algum modo, criar essas imagens, essas fantasias. A palavra imagem em grego é fantasmata. Então, fantasia e imaginação são a mesma coisa. Ok? Alguma pergunta, dúvida, comentário aqui? Não? Sigamos o nosso baile, então. Tá
bem? Então, este é o segundo sentido interno, o sentido interno da imaginação. Ó, o Paulo pergunta aqui: de certo modo, tudo que imaginamos é porque já vimos algo. Exatamente, Paulo. Não há como ser diferente. Tá? Tudo o que nós imaginamos foi aprendido antes pelos sentidos externos, passou pelo sentido comum e foi retido de algum modo na nossa imaginação. É interessante vocês notarem uma coisa aqui, tá? Que os sentidos comum e da imaginação ou da fantasia, eles têm por objeto as formas que são aprendidas intencionalmente, né? Ou que são sentidas pelos sentidos externos e pelo sentido interno. Então a nossa imaginação retém. Nós temos a sensação, essa sensação ela é unificada, ela é laborizada, né? Ela é codificada, traduzida pelo sentido comum e, de algum modo, a imaginação ela vai reter, ela vai guardar esta imagem. Vai reter, vai guardar esta imagem. Os dois próximos sentidos internos ou potências internas, da cogitativa e da memória, eles não têm por objeto as intenções ou as formas que são sentidas pelos sentidos, mas eles têm por objeto o que Santo Tomás chama de intenções insensatas ou não sentidas. Por exemplo, quando o animal vê um lobo e julga que esse lobo é perigoso ou prejudicial para a sua conservação ou existência. Vocês conseguem perceber que os sentidos externos eles não captam essa informação? Conseguem perceber isso? A visão não capta essa informação de que o lobo é prejudicial para a ovelha. Não capta, só capta a cor. O paladar, do mesmo modo, só capta o seu objeto próprio. A audição também. O sentido comum também não capta essa informação. Ele só capta aquilo que os sentidos externos aprendem. A imaginação que se serve do sentido comum também não. Mas como que o animal julga que o lobo é prejudicial para ele? Como que se dá isso? Como que acontece isso? E aí? O que há em nós, que capacidade que há em nós e no animal também, sobretudo o animal aqui nesse ponto, que permite com que ele tenha esse conhecimento de que o lobo é perigoso para ele, ou de que um galho caído no chão é útil, é amigável para o pássaro. O que há em nós? Vejo que temos um bom público assistindo a aula hoje. Aproveitem para curtir esse vídeo, tá? Curtam aqui, compartilhem essa aula para os seus amigos, tá? Para que as pessoas possam ter acesso a esse conteúdo mais uma vez. Sentidos externos são crus, onde aquilo que ele vê representa apenas aquilo que vê. Os sentidos, julgamos, abstrações provêm dos sentidos externos. Julgamentos e abstrações não, meu caríssimo amigo. Fala, Renan, tudo bem? Muito obrigado pela indicação do professor Dr. Pacheco, né? Meu colega na pós-graduação em psicologia tomista, e a esposa dele, a doutora Renata, está fazendo comigo o curso de iniciação à antropologia e à psicologia tomista na turma 1 desse ano, que começamos em fevereiro. Então, uma alegria a indicação e uma alegria te ter também aqui, meu caríssimo. Qualquer coisa que precisar, estamos juntos. Vamos lá, caríssimo Carlos. Vamos lá. Os sentidos, eles... julgamentos no sentido
espiritual, os sentidos internos não fazem. Abstrações também não, aí não. Tá? As abstrações não é o sentido interno que faz, mas é a inteligência. Tá? Então, esse é o único ponto que não está correto do que tu falaste aqui no YouTube. Tá? As abstrações são feitas pela inteligência. Os sentidos nem externos nem internos não realizam abstrações. Tá? A gente poderia dizer que as abstrações se servem dos sentidos internos, sobretudo. Para o intelecto realizar a abstração, ele precisa dessa imagem produzida pelos sentidos internos para realizar a abstração. Ok? Mas isso te digo que veremos com mais calma mais à frente, tá? Nosso curso lá de iniciação à antropologia e à psicologia atomista. Voltando aqui à questão da imaginação, diz o professor Echevarria: os animais, conquanto possuam a potência imaginativa, não a possuem em grau tão perfeito como o homem, que possui a faculdade combinatória, que lhe permite usar a imaginação de modo criativo. E isto ainda que, por outro lado, ele o faça muitas vezes perceber a realidade de modo distorcido. Tá? Assim, a imaginação acrescenta frequentemente aos dados dos sentidos aspectos de um contexto imaginado que nem sempre corresponde à realidade. E aqui nós teremos, claro, uma doença, né? Uma desordem na imaginação. Né? O sentido interno da fantasia pode se desordenar se o cérebro, vamos recapitular o que vimos na última aula aqui, quem não viu é só voltar na aula anterior aqui do quadro a Filosofia Explicada, vimos que se o sentido se o órgão sensorial está doente, por alguma razão, a potência ficará impedida de realizar o seu ato próprio. Ficando impedida de realizar o seu ato próprio, não alcança o seu objeto. A pergunta que eu faço para vocês aqui é: o órgão dos sentidos internos pode ficar doente, que é o cérebro? Se sim, isso vai afetar as potências que estão neste órgão. Concordam comigo? Que são essas potências que estamos vendo aqui. Então, é preciso ter uma ordem fisiológica, orgânica, bem ajustada do nosso cérebro, para que as potências que estão nele não sofram. Para isso, nós temos, graças a Deus, hoje, um bom auxílio da psiquiatria, sobretudo, né? Para, de uma maneira bem ordenada, bem dirigida, com um profissional que entenda do assunto, a pessoa possa reorganizar a química cerebral para que as potências possam realizar os seus atos e alcançar os seus objetos próprios de maneira ordenada e adequada. Vejam, aqui nós temos um diálogo entre a psicologia de Santo Tomás e a psiquiatria atual. Tá bem? Pergunta aqui do Luciano no Instagram: a diferença da imaginação humana e animal, por exemplo, um animal não pode combinar elementos diferentes, tipo uma laranja azul? Exatamente, meu caro. O animal não tem essa capacidade. Tá? Porque essa capacidade exige, de algum modo, que nós utilizemos da razão para guiar a imaginação. É como se a imaginação caísse sobre o império da razão. E a razão, ajudando a imaginação, ela faz com que nós possamos combinar, imaginar, na verdade, imaginar situações ou realidades que não existem. Tá bem?
O Paulo pergunta aqui. Por isso a alimentação também é importante. Tudo está inserido na vida virtuosa. Exatamente. Nós somos um todo. As primeiras aulas que nós vimos aqui, voltem às aulas anteriores que estão aqui salvas na playlist Filosofia Explicada, aonde nós vemos que o homem é um composto de corpo e alma, tendo a sua parte principal na alma, mas não podendo ser sem o corpo. Tá bem? Bom, continuamos aqui então. Vamos falar agora dos sentidos da cogitativa e da memória. Da cogitativa e da memória. Bom, o que é a cogitativa e a memória? Estávamos falando antes, eu perguntei para vocês como que o animal é capaz de julgar. Isso que os sentidos externos não apreendem, nem o sentido comum, nem a fantasia. Como que o animal realiza esse conhecimento? Ele julga como conveniente por exemplo, o pasto é conveniente como alimento para a vaca, é o pasto, a aveia, a grama, a azevém, ele julga como conveniente, ele tem um conhecimento. A ovelha vê o lobo se aproximando e foge, se afasta. Santo Tomás chama essa potência que permite o animal conhecer isto de estimativa, ou vis estimativa, potência estimativa. Tá? Que tem por objeto essas intenções que não são sentidas, ou intenções insensatas, de valor, de bondade, de nocividade, de utilidade. São valores que o animal atribui a algumas coisas individuais e particulares, no aqui e no agora. Ok, isso aqui é importante. No aqui e no agora. Não é a ideia universal de pasto ou a finalidade universal de pasto que o animal está julgando. A vaca está julgando esse pasto aqui e agora. É nocivo ou é útil? É nocivo ou é útil para ela? Dependendo da situação, se for um pasto que está na beira do precipício, talvez, né? Para quem não sabe, eu sou de fora, do interior do Rio Grande do Sul, e eu cresci na zona rural da cidade, né? No interior. E eu lembro quando eu era pequeno, era criança, a gente tinha cavalo, a gente tinha vaca, a gente tinha uma criação, a gente diz. E um dia, eu lembro assim que tinha a gente fala assim, sanga. Uma sanga para nós é uma espécie de córrego pequeno assim. Só que algumas sangas, elas vão, com o tempo, vão criando barrancos altos dos lados, né? E ficam tipo um precipício grande. Né? A sanga lá embaixo, correndo a água pequena, mas do lado barrancos altos, grandes, dos lados. E eu lembro que uma vez caiu um cavalo lá dentro, uma vaca, e ficou lá dentro naquele buraco e não se conseguia tirar aquela vaca. Então, de algum modo, a gente pode pensar que a vaca, ao ver o pasto, aquele pasto que está ali na beira do barranco, ela julga como perigoso para ela, ela não quer, ela não tende, ela não deseja, ela não apetece, aquele pasto, porque é perigoso para ela. Ou, não sei se essa vaca da minha infância que caiu lá naquele buraco, a estimativa dela julgou errado, como útil, mas era perigoso, aquele pasto em específico. Vejam, não é o pasto, mas é o pasto em determinada situação concreta. Esse juízo faz a cogitativa. Isso é o mais próximo que pode chegar o juízo do animal. É o que nós chamamos de instinto
podemos dizer assim. A estimativa é um instinto. No homem, a faculdade estimativa se chama cogitativa, porque esse julgamento, esse juízo, ele se dá sempre por uma comparação da razão. Isso quer dizer o seguinte, tá? Que já respondo as perguntas, Lívia, tá bem? Fica tranquila. Quer dizer o seguinte, que nós sabemos que uma coisa é, por exemplo, fogo, e julgamos esse fogo aqui agora como útil ou nocivo para nós. O animal não sabe que é fogo, ou que é barranco, ou que é pasto. Ele julga instintivamente. E diz Santo Tomás que esse juízo ele é posto por Deus na natureza do animal, para buscar o que é nocivo para ele e fugir do que é mal, do que é doloroso. Já nós, não. Uma criança, por exemplo, ela... Para ela saber que o fogo é nocivo para ela, ela não tem um instinto natural. Ela não tem a estima dessa nocividade. Mas ela, depois que ela tiver a experiência, ou o pai e a mãe falarem para ela que é nocivo, ela vai julgar a partir dessa ideia que ela sabe que é fogo e que o fogo é perigoso, ela vai julgar, sempre que ela ver um fogo, se esse fogo aqui agora, na circunstância que ela está, é perigoso ou não para ela. Então vejam, a cogitativa no homem, ela se apoia na razão de algum modo. Ela compara com a razão e julga o particular. Esse particular aqui que eu sei que é fogo, é nocivo para mim ou é prejudicial? É útil ou é perigoso? Então, notem que a cogitativa ela é sempre um juízo dos particulares, dos individuais. Dá para entender isso? Não é de uma ideia de fogo ou de uma causa final para todo fogo, mas sabendo-se disso, eu julgo de algum modo desse fogo que está aqui agora na minha presença. A esse juízo chamamos de juízo da cogitativa. Este fogo aqui é nocivo ou é prejudicial? Volto a dizer para vocês. Todos esses assuntos nós estudamos com profundidade, com textos básicos, com indicações, com obras, na mentoria em Antropologia e Psicologia Tomista. Tá? Então, mais uma vez, quem tiver interesse em aprofundar, em estudar, me mande mensagem aqui no Instagram, no privado, ou acessem o meu e-mail que está aqui na descrição do vídeo, da nossa aula aqui, tá? E que a gente conversa sobre os objetivos, critérios, tudo mais que a gente vai estudar na mentoria, tá bom? Ou, quem não está me seguindo ainda no Instagram, vai no Instagram, procura @professor William Kalinowski e me segue lá para a gente conversar, tá bem? Então, todos estão convidados para compreendermos, estudarmos de fato uma psicologia. Porque isso aqui é de fato um estudo de psicologia. Ciência ou discurso da alma do homem. Ok? Maravilha, então. Muito bem. Essa informação, esse juízo da cogitativa, aqui e agora, que nós realizamos, vai ser guardado na memória. Então, o último sentido interno, nós chamamos de memória sensível. O homem possui 2 tipos de memória. Uma intelectual e uma sensível. Eu não vou tratar hoje da memória intelectual, mas estamos aqui a falar da memória sensível. A memória sensível, ela tem por objeto reter, guardar, conservar essas informações insensatas ou não sentidas que foram julgadas pela nossa cogitativa. Tá? Então,
Santo Tomás ele vai dizer que a memória é o baú dessas experiências. E no homem, essa memória pode ser como que suscitada, ou se ela estiver adormecida, nós podemos rememorar, recordar a reminiscência disso que tivemos experiência antes, por meio de um ato voluntário. A nossa vontade pode mandar, imperar a memória, recordar coisas do passado que foram sentidas por nós, que foram julgadas, que foram experimentadas pela cogitativa. Por isso que, se vocês forem tentar recordar alguma coisa do passado agora, sempre essa recordação vem com certa nocividade ou certa bondade, utilidade para nós. Façam este exercício agora. Recordem, sei lá, o primeiro dia no colégio onde vocês estiveram, primeiro dia de aula. Essa recordação, ela é boa ou má para vocês. Ela vem com essa informação de nocividade ou de utilidade, de bondade ou de não bondade, né? Por quê? Passou pela cogitativa. Esta é a diferença, a Lívia perguntou aqui no Instagram, Lívia, entre a imaginação e a memória. A imaginação retém somente aquelas imagens que foram concebidas pelo sentido comum e pelas sensações, sem passar pela memória, sem esse juízo, sem essa valoração. Já as imagens ou situações concretas que nós guardamos na memória, elas passaram pela cogitativa. Tá? Passaram pela cogitativa. O Paulo pergunta aqui no YouTube. Uma vida desordenada pode afetar a cogitativa a ponto de alterar o julgamento? Pode sim, com certeza. Tá? O julgamento concreto, aqui, como eu disse, ele vai, de algum modo, se dar sobre o individual, sobre a coisa concreta, a coisa particular que está aqui agora, mas ela pressupõe, de algum modo, que nós saibamos o valor ontológico ou real desta coisa, de uma faca, por exemplo, enquanto faca, para depois julgar esta faca aqui como nociva ou útil. Ou eu preciso saber o que é o ser humano, qual a finalidade do ser humano, para o que ele existe, para que a minha cogitativa possa, sabendo que é ser humano, julgar que este ser humano aqui agora, de algum modo, sensivelmente, ele não me é agradável. Ele não me é agradável. Tá? Se eu tiver uma vida desordenada, moralmente falando, a minha inteligência não consegue alcançar esta parte intelectual. Esta parte intelectual. E sem essa informação, a cogitativa não pode julgar que isto aqui, que é um ser humano, mas que nesse momento, nessa circunstância e nessa condição, é um ser humano desagradável para mim. Porque se ela não sabe o que é um ser humano, como fazer isso? Como realizar esse juízo? Então, a vida emocional, a vida moral bem ordenada, ela auxilia o intelecto e, por consequência, auxilia também a cogitativa neste seu juízo. Ok? Deixa eu ver o que diz a Lívia aqui no nosso Instagram. Se não me engano, alguns pensadores de filosofia perene falam da memória como potência da alma, mas para Santo Tomás é corporal. Veja, minha querida, como eu disse antes, tá? Em Santo Tomás existem dois tipos de memória. Memória emocional ou memória sensível, que é esta, e memória intelectual. Então, a memória intelectual, ela é uma função da inteligência.
que está no intelecto possível. Como eu disse, não vou tratar disso aqui nessa aula, né? Mas convido mais uma vez vocês, trato com profundidade no curso de Antropologia e Psicologia Tomista. Tá? Aqui nessa aula nós estamos a tratar somente da memória afetiva ou sensível, ok? Não estamos a tratar da memória intelectual. Mas existem 2 tipos de memória no homem, tá bem? Certo, meus queridos? Mais alguma questão, mais alguma dúvida? Fiquem à vontade. Quem quiser aí tirar um print, tá? E me marcar no Instagram, fica à vontade, tá bem? Compartilhem essa aula, divulguem essa aula com os conhecidos de vocês, com psicólogos, com pedagogos, com professores, com sacerdotes, para que mais pessoas tenham acesso a essa real estrutura do homem. Porque isso aqui é compreender a alma do homem, que é a parte principal deste homem, e, portanto, compreender o que é esse homem, o que é o ser humano. Tá bem? Volto a dizer mais uma vez que vocês têm meu contato para o que precisarem. Mandem mensagem que eu estou à disposição para orientar e ajudar vocês. Vamos terminar rezando uma Ave Maria e agradecendo a Maria Santíssima, sempre Virgem, por mais esse estudo, por mais essa aula, por mais essas graças aqui atuais que nós recebemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos, espero que eu pude ter passado para vocês algumas luzes, algumas ideias, alguns conceitos. Até quinta-feira que vem, se Deus quiser, em mais um quadro aqui do nosso Filosofia Explicada. Rezem por mim e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.